Judas 24 e 25. A palavra do Senhor diz assim: Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados, diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Amém. Vamos nos colocar em pé, irmão, para a oração. Senhor, nós te adoramos, louvamos teu nome na tua presença, em adoração pública. Te louvamos, ó Deus, por esse dia teu, pela tua palavra. Pedimos tua bênção para a pregação. Nos dá ouvidos para ouvir a tua palavra. Nos dá olhar para Cristo, ouvir o Evangelho. Também, ó Deus, nos dá coração submisso à tua exortação. E assim que o Senhor cumpra o teu propósito, por meio do qual o Senhor nos envia a tua palavra neste dia. Nos abençoa, ó Deus, é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada nós observamos o modo como Judas nos orienta a tratar a questão dos falsos mestres. Após diagnosticar os falsos mestres, descrevendo-os como rochas submersas, estrelas errantes, verso 12 e 13, o tratamento foi prescrito, e nós vimos no sermão passado, lembrar do ensino apostólico, edificar-se na fé santíssima, exercer misericórdia aos desviados, fazer tudo isso na confiança de que Deus preserva os seus. Então nós vimos que Judas então faz uma exortação ao discernimento, à vigilância, e então nós chegamos ao nosso texto, ao encerramento da carta, e aqui no verso 24 e 25, Judas termina com adoração, com uma doxologia, e ele então diz que é Deus quem guarda de tropeços e apresenta os eleitos irrepreensíveis diante de si mesmo. Então, depois de toda essa exortação, o que Judas tem a dizer essencialmente é Deus quem preserva da apostasia. Ou seja, essa é uma batalha que tem que ser travada, há uma responsabilidade humana, mas a vitória pertence ao Senhor. De tal modo, irmãos, que se alguém perguntar como poderemos vencer inimigos tão dissimulados, inimigos que são falsos mestres, falsos irmãos, como venceremos? Será que isso é algo da capacidade do homem? Será que isso está no poder do indivíduo? Resistir aos falsos mestres, esses que andam de modo furtivo, dissimulado, são ameaças tão sutis no meio da igreja. E, claro, irmãos, de modo nenhum, isso não depende da capacidade do homem, mesmo do eleito. A batalha pertence a Cristo. A vitória acontece apenas por meio de Cristo. E por isso, na sessão final aqui, no final da carta, nós temos uma doxologia, uma adoração, afirmando isso, que pertence a Deus o preservar e o salvar. Mas o que é uma doxologia? Uma doxologia, e é o que temos aí no final da carta, é um hino de louvor a Deus. Doxologia, essa palavra vem do grego doxa, que se refere à glória que é atribuída a Deus. Porque a glória pertence a Deus, é do ser essencial de Deus. Intrinsecamente ela pertence a Deus. A glória, ela é do Senhor.
De tal modo, irmãos, que no decorrer da carta, Judas já tratou do que compete à responsabilidade do homem nessa batalha. Isso já foi tratado. E agora Judas conclui com a adoração e reconhecimento de que a glória pertence ao Senhor, do começo ao fim. A glória da salvação é de Deus. O meio também, o começo, o fim, o meio, a salvação, ela é do Senhor, de tal modo que Judas conclui com a soberania de Deus, com aquilo que pertence a Deus, a sua glória, o reconhecimento de que o Senhor é quem preserva os santos. Irmãos, irei caminhar por esse texto a partir do tema Cristo preserva e guarda até o fim. Cristo preserva e guarda até o fim. Em primeiro lugar, no verso 24, na primeira parte do verso, temos aí a preservação dos santos. Está aí nessa primeira parte que diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar. Ora, irmãos, preservar de quê? Deus é poderoso, Judas adora a Deus, mas preservar de quê? Judas cita o termo tropeçar, e no contexto isso significa preservar da apostasia, da queda, para a destruição final. Ou seja, Deus é poderoso de guardar os seus eleitos sem tropeço. O significado aí do verbo, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeço, é sem tropeço, não vai haver tropeço. Deus é poderoso para sustentar os seus servos, para evitar os deslizes, não apenas a queda. Deus pode evitar a queda, mas os deslizes, o tropeço. Deus é poderoso, então, para guardar os seus santos destas pessoas perversas, dos falsos mestres, dos falsos irmãos. Deus é poderoso para guardar da sua doutrina, também da sua prática. Deus é poderoso para isso. Meus irmãos, no Evangelho, no ensino de Cristo em suas parábolas, quando o Senhor descreve a natureza do seu reino, o Senhor descreve o seu reino como um reino em que se manifesta nesse tempo presente numa mistura entre bons e maus. Temos a parábola do joio e do trigo, e não é o propósito de Deus que o joio seja retirado antes da colheita final. Também temos a parábola da rede, dos peixes bons e maus, e primeiro tem que terminar a pesca e no final separa o peixe bom do peixe ruim. Também quanto às ovelhas e os bodes, no final o Senhor vai separar a sua direita, a sua esquerda. Então isso será no último dia, de tal modo, irmãos, que vai haver uma mistura. É da natureza do reino de Deus, como ele se manifesta nesse tempo, que haverá uma mistura. E por conta disso, é evidente que o Senhor expõe os seus filhos, e isso é propósito de Deus, a grandes perigos da presença de ameaças dissimuladas, de ameaças então sutis, a presença de lobos em pele de ovelhas misturados em meio ao rebanho. Então, perceba que toda a linguagem da Escritura aponta para algo que é muito sutil, muito difícil de perceber. Algo furtivo mesmo. Uma ameaça e que não está distante, fora, mas que está no contexto da igreja. É um tipo de ameaça que vem por meio de pessoas em posição vantajosa. Pessoas próximas. Ou seja, uma posição muito mais vantajosa de ameaça do que os que estão completamente fora da igreja visível. São inimigos internos, a quem é dada a oportunidade de fala, ou pessoas que buscam sutilmente o espaço para a fala ou para o diálogo. Ou seja, o perigo vem de alguém que aparentemente é dos nossos, que está próximo, alguém a quem é dado confiança. E esse tipo de perigo, irmãos, isso também é visto aí na segurança, na sociedade em geral, os que lidam com a segurança. Esse tipo de risco
pode causar um prejuízo incalculável. Alguém que é da própria instituição ou de alguma organização está ali e, de fato, é um inimigo, é um falso representante ali daquela organização. De fato, é muito mais perigoso um indivíduo desse tipo do que alguém que é de fora, digamos assim. Então, isso também é descrito como um tipo de ameaça que a igreja vai ter que enfrentar. Se fosse possível um eleito não ser preservado, porque é impossível, o eleito vai ser preservado, é o que temos no texto. É o que estamos argumentando, a preservação dos santos. Se é que fosse possível um eleito não ser preservado, ele cairia e iria para a destruição eterna, entregue a si mesmo. Mas Deus é poderoso para guardá-lo de tropeçar do erro doutrinário. Deus é poderoso para guardá-lo da prática ou da ameaça prática desses ímpios. Ou seja, irmãos, devemos estar engajados nesse combate, atentos aos perigos, riscos, ameaças, mas saber que Cristo é quem preserva os santos. Ele é que é poderoso para guardar, livrar de tropeços. É por causa de Cristo que as ovelhas não se perderão. Não é por causa do próprio indivíduo, da própria ovelha, ou da capacidade da igreja, dos seus ministros. Essa é uma obra de Cristo. Cristo é o mediador, é o único salvador, é Ele que vela pelas suas ovelhas, e Ele é que é poderoso para preservar. Esse é um trabalho, uma obra de Cristo. As ovelhas de Cristo estão nas suas mãos. Estão nas mãos do Senhor. Ninguém as pode arrebatar. Ainda que venham a cair, serão preservadas e restauradas. Não haverá uma queda final e última para a destruição. Não haverá. Claro que isso não é desculpa para o crente ter uma atitude passiva ou licenciosa. Compete ao crente lutar, batalhar, consciente que é preservado não pela sua capacidade e força. É o Senhor que o preserva do tropeço. E caso tropece e caia, é o Senhor que é poderoso para o levantar. Ou seja, batalhamos, mas somos preservados dos perigos, das ameaças, dos falsos irmãos, dos falsos mestres, por Jesus Cristo. É o Senhor, esse é um trabalho do Senhor, aquele que é poderoso para vos guardar. É o Senhor quem vos guarda. E por isso estão protegidos, serão guardados no seu amor eternamente. Desse modo, irmãos, é Deus quem pode guardar de cair. Mas observe o equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Deus é quem guarda, nós vemos aqui no nosso texto. Mas anteriormente vimos, os crentes devem guardar-se no amor de Deus. Há uma soberania de Deus, há uma responsabilidade humana. É Deus quem guarda, mas os crentes devem edificar-se na fé santíssima. Há um equilíbrio, irmãos, porque Deus é soberano e decidiu usar meios para preservar os seus santos, mas Ele vai preservar. E também Deus usa esse meio e convoca os seus santos a batalhar. Os santos devem lutar, batalhar, perseverar, usar os meios de Deus, os meios de graça. Como já falamos, lembrar da fé apostólica, orar no Espírito, permanecer no amor de Deus. E o Senhor irá operar, segundo o seu querer, pela sua própria mão, para os livrar das ameaças invisíveis. O próprio Satanás, que é uma ameaça invisível. O Senhor vai guardar do maligno, vai nos livrar de todo o mal. Desse modo, vemos aqui no texto e de outras partes da Bíblia, que os verdadeiramente salvos não podem jamais cair, que é o caso dos falsos mestres. Os falsos mestres são apóstatas, eles acabam caindo, eles acabam desviados,
e caem para a destruição eterna. E aprendemos também aqui, irmãos, que a fé bíblica e apostólica jamais levará ninguém à passividade. Crer na soberania de Deus não vai colocar nenhum crente numa posição passiva. Não preciso batalhar, não preciso fazer nada. Deus é soberano, Ele vai me guardar, logo posso andar de modo descuidado. Não, de modo nenhum. Ainda assim, ainda que o homem é chamado à responsabilidade, é o poder do Senhor que é exaltado, glorificado. O Senhor revela que Ele é exaltado, é Ele quem preserva os santos. Ou seja, a força não é do homem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, como diz a Escritura, e se não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não operar, o combate humano não vai ser eficaz. Se Deus não der força, se Deus não sustentar, se Deus não operar, todo esse combate que vimos na carta, nada disso irá ter efeito. Preservar os santos é uma obra de Deus, isso tem que ficar muito claro. Irmãos, é muito interessante o que temos no nosso catecismo, na pergunta 195, e eu vou ler aqui, é uma pergunta curta, uma resposta longa, mas é algo muito importante, tem a ver com o que estamos aqui argumentando, e é importante ler, os irmãos irão entender, perceber o que quero dizer com isso. O que pedimos na sexta petição? Na sexta petição, que é: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, reconhecendo que o muito sábio, justo e gracioso Deus, por diversos fins santos e justos, pode dispor as coisas, de maneira que sejamos perturbados, frustrados, feitos por algum tempo cativos pelas tentações, que Satanás, o mundo e a carne estão prontos e poderosos para nos desviar e enlaçar, que nós, depois do perdão dos nossos pecados, em razão da nossa corrupção, fraqueza e falta de vigilância, estamos não somente sujeitos a ser tentados, mas dispostos a nos expor às tentações. Então, nós reconhecemos a presença das tentações, o próprio Deus administra essas coisas, até permite e nos expõe a certas circunstâncias. Nós somos incapazes, Deus a ninguém tenta, mas prova, e nós somos incapazes de resistir à tentação por nós mesmos, até dignos de ser deixados debaixo do poder da tentação. Então o catecismo explica e diz: nós oramos e pedimos que Deus governe o mundo e tudo, subjugue a carne, restrinja Satanás, nos desperte a vigilância e tudo mais aqui que está na resposta, para que sejamos guardados do pecado e na hora da tentação, e sustentados pelo seu Espírito, habilitados a ficar firmes, ou quando cairmos, sermos levantados. Então veja que os nossos irmãos perceberam, entenderam isso, que de fato Deus é soberano, inclusive opera por esse meio, preserva, guarda, sustenta os santos. E isso é algo muito interessante e que peço que os irmãos meditem nessa pergunta do catecismo, pergunta 195, o que pedimos na sexta petição. Em segundo lugar, irmãos, vemos no texto que temos aí a apresentação exultante na parte B do verso 24. O texto diz assim: e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Ou seja, além de guardar de tropeços, pequenos deslizes, que são sérios, se não fosse a graça de Deus, a sua preservação, poderiam levar o homem à queda e à destruição. Além de guardar dos tropeços, o Senhor é poderoso para apresentar os crentes perfeitos na sua vinda, na sua glória, diante da sua glória. Cristo é quem preserva a igreja, e Cristo, irmãos, é quem prepara a igreja.
para ser apresentada imaculada, sem mácula, defeito ou ruga, diante da sua glória como noiva perfeita. É Cristo que opera a preservação dos santos, a santificação. E quando essa apresentação acontecerá diante dele? No seu retorno, quando ele vier. Nesse momento, a igreja, então, passa por um processo de santificação, que será completo na glorificação, e entraremos no estado de glória. Irmãos, veja o que Paulo fala sobre isso em 2 Coríntios 11, 2, o trabalho de Paulo para que Cristo, então, cumpra o seu propósito de ter uma virgem pura apresentada diante de si. 2 Coríntios 11, 2, veja que Paulo diz: porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Então, é Cristo, segundo o nosso texto, que é poderoso para guardar de tropeços e apresentar os santos com exultação, imaculados. E Cristo, então, usa a sua palavra, os seus ministros, mas é Cristo que faz isso. Os não eleitos, os falsos mestres, os falsos irmãos, nunca foram santificados. Não estão sendo santificados. Não serão apresentados puros diante de Cristo. São homens irregenerados, impuros. A perseverança dos santos, a sua preservação e perseverança é apenas dos santos, dos eleitos. Creia nisso, porque, irmãos, isso é um conforto para nós como eleitos pela graça de Deus. Mesmo crentes, muitas vezes fracos, em meio a lutas, nós sabemos que não cairemos para a destruição final. O crente não cai para ser destruído, porque ele é preservado, ele é sustentado. Então, olhe para o teu Senhor, tenha conforto, tenha esperança. É Cristo quem santifica e prepara para ser apresentado diante dele como uma noiva pura. Então, há lutas, há perigos, há ameaças sutis, mas Cristo é quem preserva e é quem santifica. Cabe, claro, ao crente, pela graça de Deus, viver uma vida santa e adorar, que é o que Judas está fazendo aqui. Em meio a um contexto de perigo, de falsos mestres, doxologia, adoração. Cabe adorar, creia, tenha conforto, adore a Cristo, exulte nessa salvação, porque você está seguro. Você está seguro. Então, falar de falsos mestres ou de perigos não é para que a igreja se sinta insegura, mas sobre, atenta, vigilante, e para que possa se alegrar nessa preservação, nessa certeza de que o Senhor irá completar a obra que ele iniciou. A vinda de Cristo para nós é maravilhosa, não é terrível. A vinda de Cristo para os não eleitos é um juízo terrível. Um dia que eles irão, claro, odiar. Mas para nós, irmãos, esse dia de juízo, que é a volta de Cristo, é um dia glorioso, que também o Catecismo fala sobre isso na pergunta 90, falando que no dia do juízo os justos serão arrebatados para encontrar Cristo nas nuvens. Serão postos ali à sua destra, abertamente reconhecidos e justificados. É isso que vai acontecer. Veja que maravilhoso. Se unirão a Cristo, nós nos uniremos a Cristo para julgar os réprobos, anjos e homens. Serão recebidos no céu, onde e para sempre libertados de todo pecado e miséria, cheios de alegria inefáveis. Então é o que Judas está dizendo aqui. Os santos serão preservados e apresentados na volta de Cristo, cheios de alegria,
com exultação, imaculados diante da sua presença, perfeitamente santos e felizes no corpo e na alma, na companhia dos anjos, na visão imediata e fruição de Deus, o Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo por toda a eternidade, por meio de Cristo, no caso. Ou seja, plena comunhão, é o que está na pergunta 90 aqui do nosso catecismo. Então, de fato, Cristo é poderoso para fazer isso, para nos apresentar diante dele, imaculados e com exultação. Em terceiro lugar, irmãos, temos no verso 25 a glória ao Salvador por tudo isso. Verso 25. A único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Irmãos, então, a adoração, e Judas conclui então, tudo é de Deus, toda a glória de Deus, a único Deus, Salvador, por Jesus Cristo. Tudo é de Cristo, tudo é do Senhor, Deus Trino, e por meio de Cristo. E aqui nós vemos que apenas o Deus único é Salvador. A salvação pertence ao Senhor, e Judas diz, a único Deus, nosso Salvador. O Senhor salva para a santidade, para a glória, e a glória é do Senhor na salvação. É esse Deus, irmãos, que nos preserva dos apóstatas. É esse Deus quem vai nos apresentar santificados diante de si mesmo. E o Senhor faz isso como? Como é que o Senhor opera isso? Por meio de Cristo. É o que está aí no verso 25. A único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Tudo é por meio de Cristo, do Filho. Então o Senhor faz isso por meio de Cristo. Não há nada na redenção fora de Cristo. Os maus serão vencidos, a impiedade será vencida. Deus será louvado, adorado, como o único Deus trino que é. E não há outro Deus, há um único Deus, não há politeísmo, não há outros deuses. A idolatria vai passar, vai acabar. O politeísmo vai acabar. Apenas o único Deus será adorado. É o que Judas diz, ao único Deus, nosso Salvador. Mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania. Apenas o único Deus será adorado, porque apenas Ele é Deus e o único Salvador. Ele é quem inicia a salvação e conclui. O Senhor salva, santifica, glorifica. Também vimos, preserva no meio do caminho. E o louvor é apenas do Senhor mediante Jesus Cristo. A adoração, irmãos, ela é mediante Jesus Cristo. Cristo é o mediador. Tudo na salvação é por meio de Cristo. Sem Cristo não há nada quanto adoração e salvação. Jesus é Senhor nosso, o texto diz aí, a único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, que é o que os falsos mestres negavam, o senhorio de Cristo, com sua doutrina, com sua prática. E então Judas enumera atributos que são da divindade, da glória de Deus. Ele diz glória, majestade, império, soberania antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. E aí conclui com um amém, um termo que no hebraico significa assim seja, uma confirmação das promessas de Deus que são inabaláveis, uma certeza, uma adoração segura, certa. Os santos, então, devem, diante desse contexto de perigos, de ameaças, sempre adorar a Deus, ter o conforto, a certeza da vitória por meio de Cristo e dar o amém às promessas de Deus, porque a palavra final é a de Deus. Deus disse que vai fazer, Ele prometeu, Ele vai fazer, e de fato a nossa resposta deve ser adoração, e também que assim seja, amém,
seja feita a vontade do Senhor, e sabemos, será feita a vontade do Senhor. Irmãos, ainda aplicações do que vimos durante o sermão. Esse equilíbrio, irmãos, é algo que devemos notar: soberania e responsabilidade. Nada de passividade, então, diante de um Deus soberano, dessas doutrinas da graça, por exemplo, a preservação dos santos, ou a perseverança dos santos, compõe um dos pontos do calvinismo, das doutrinas conhecidas como doutrinas da graça. Então, nada de dizer que o Evangelho de Cristo, as doutrinas da graça, são uma desculpa para passividade ou libertinagem, ou para que o crente nada faça enquanto aguarda esta plena redenção de Cristo. Há exortações para que o crente se mantenha no amor de Deus, claro, na fé, na confiança de que é o Senhor quem o protege, o preserva e o apresentará finalmente. Diferentemente dos ímpios insolentes, com palavras arrogantes, a igreja responde a essas verdades com obediência, com adoração, com doxologia, com amém, com confiança. Então, esse texto, irmãos, é um texto de conforto para nós em meio a um tempo de apostasia, de desvios, de falsos mestres, falsos irmãos. Então, Deus vai cumprir o que Ele prometeu, seremos salvos. Claro que haverá luta, mas a luta ela é travada com a certeza da vitória. Entraremos finalmente no reino, não pela nossa força, é o que vimos, não pela nossa capacidade, embora há uma responsabilidade humana que não é contrária à soberania de Deus, e há partes em que a Bíblia diz que esse reino é tomado por violência, mas o fato, irmãos, é que Deus opera em nós tanto querer como efetuar. Também aprendemos que a segurança dos santos não repousa na própria vontade, determinação, experiência religiosa dos santos meramente, mas no poder de Deus. A nossa segurança está em Deus, nas suas promessas. Também aprendemos aqui que temos inimigos invisíveis, nós sabemos disso, da presença do mal, de Satanás. E nós, irmãos, não devemos estar alarmados, porque a Bíblia diz do joio e do trigo, diz das ovelhas e dos bodes, dos falsos mestres. Nós não devemos andar, então, alarmados, porque Deus governa todas essas coisas. E é o que lemos também no catecismo sobre a soberania de Deus, sobre até mesmo essas tentações. Deus cumpre planos, os seus propósitos, Deus é glorificado e somos santificados também. Deus faz com que essas coisas cooperem para o nosso bem. Também aprendemos aqui com esta adoração e doxologia a importância de responder a essa salvação com culto, com adoração. Nós fazemos isso na nossa adoração pessoal, particular, também no culto público. Então é muito importante, irmãos, e vemos aqui que essa é a resposta adequada às verdades de Deus, adoração, e que essa adoração não vai acontecer num contexto tranquilo, mas no contexto de adversidade, de guerra, de batalha. Ou seja, não devemos esperar tempos tranquilos para buscar adorar a Deus, para estar na igreja. Não devemos esperar o céu chegar para batalharmos essa batalha, para louvarmos a Deus. Isso é algo que a igreja experimenta e vive já agora. Essa batalha, nessa confiança, com conforto, na soberania de Deus. Deus é imutável. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. A salvação dos eleitos é certa. E também outra verdade da Escritura, que é somente a Deus a glória, que é o que Judas diz aí. A único Deus, nosso Salvador, glória, majestade. Apenas a Ele é o soli deo glória. Louvor exclusivo a Deus, pois Ele é o único Deus e também, por ser o único Deus e é da sua natureza, é o único
de fato que é Deus e que pode salvar. Cristo é o único mediador e será finalmente reconhecido e adorado. E o culto é sempre por meio de Jesus, nós vimos aí. Sempre por meio de Cristo. Tudo vai concorrer na história para que Cristo seja glorificado. E a resposta da igreja é, mais uma vez, adoração. Então, sim, há heresias, há perigos, mas a igreja, ela crê, ela confia em Deus, ela batalha conforme a ordem de Deus e ela adora o único Salvador. E então Deus nos guarda, nos preserva, e isso é algo maravilhoso. Irmãos, então, que o Senhor nos abençoe, nos guarde, cumpra todos os seus planos, os seus propósitos, que possamos batalhar na certeza que Cristo preserva e guarda até o fim. Irmãos, vamos nos colocar em pé, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nesse dia do Senhor, por poder te servir nesse dia, dedicar tempo ao Senhor, estar na congregação, na comunhão, ouvir a tua palavra, ouvir a exortação do Senhor, ser encorajados também. Abençoa a tua igreja, ó Deus, abençoa cada um de nós, todos os teus santos. Ó Deus, fortalece a tua igreja, ó Pai, vivemos em dias de grande luta, ó Deus, dias de apostasia, de fraqueza na fé. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor preserve e sustente os santos, manifesta a tua glória, o teu poder em guardar de tropeços. Também, ó Deus, em erguer os caídos e manifestar, ó Deus, que essa é uma obra de Cristo. Sabemos que o Senhor usa meios, usa a igreja, a tua palavra, a exortação, que possamos cumprir, ó Deus, aquilo que compete a nós, mas na certeza de que é o Senhor quem opera, é o Senhor que preserva, que levanta os caídos, que salva. Oramos, ó Deus, pela igreja, oramos pelos nossos irmãos que estão fracos, afastados da comunhão. Ó Deus, o Senhor conhece cada um. Pedimos que o Senhor cumpra, ó Deus, a tua própria palavra, a tua promessa, que o Senhor os alcance, que o Senhor possa os erguer, ó Deus. Manifesta, ó Deus, que o Senhor é quem faz estas coisas. Por isso, guarda o teu povo, ó Deus, guarda cada crente do tropeço. E caso caiam, ó Deus, que o Senhor os erga e seja louvado, exaltado, em manifestar, ó Deus, esse cuidado e que é o Senhor quem cumpre todas essas coisas. Nos dá uma boa semana, ó Deus, nos leve em paz, nos guarda de todo mal. É no nome de Jesus que oramos. Amém.